Você já parou para pensar em tudo que você pode estar perdendo por falta de conhecimento? Então, o objetivo desse vídeo é tentar abrir a sua visão em relação às possibilidades de como utilizar o Notion através de algumas ferramentas pouco conhecidas. Então vamos lá, para começar, a primeira ferramenta pouco conhecida que nós trouxemos aqui se chama Layouts. E na verdade é pouco conhecido até porque é um recurso novo do Notion que serve para você organizar as visualizações de propriedades em uma página de base de dados do Notion. Ou seja, aqui no exemplo nós temos uma base de dados de clientes e uma de projetos. Como funcionava na verdade as bases de dados antes dessa atualização de layouts? Quando você abria aqui uma base de dados, você visualizava as propriedades, todas elas aqui, sem poder, por exemplo, agrupar essas propriedades, sem poder criar abas, né, que eu já vou mostrar para você como funciona, ou então ocultar alguma dessas propriedades. Então agora com os layouts, aqui embaixo na base de dados de projetos, eu já fiz essa aplicação de configuração de layout. Então se eu abrir esse projeto aqui, você vai reparar que temos algumas coisas diferentes. Então aqui nós temos uma propriedade que está fixada logo embaixo do título. Aqui nós temos algumas abas onde eu posso alternar a informação que eu quero visualizar, inclusive filtrar uma visualização de outra base de dados aqui dentro, ou então construir um gráfico aqui também. E as minhas propriedades estão agrupadas em informações principais e informações secundárias. Então, isso é muito bom para você ter uma organização das suas informações um pouco melhor. Antigamente, se você quisesse visualizar, por exemplo, para esse projeto, né, o cliente Leonardo, se você quisesse visualizar as informações desse cliente, você teria que puxar uma visualização de tabela ou de algum outro formato de base de dados aqui e aplicar um filtro relacionando com o nome do projeto. Mas agora é só você criar uma nova aba, puxar também a base de dados de projeto, e daí nessa base de dados você vai aplicar o filtro com o nome do projeto para o cliente. Então, talvez tenha ficado um pouco confuso agora essa parte de filtro, visualização, mas o objetivo desse vídeo é só te mostrar as possibilidades de organização e, nesse caso, fica muito mais organizado você utilizar os layouts. Bom, como alguns exemplos aqui de como você pode utilizar, você pode, então, ocultar informações desnecessárias, fixar propriedades importantes, como eu comentei ali, podemos fixar até 4 propriedades para ficar ali na horizontal, agrupar propriedades em módulos, então, como eu comentei, aqui nós agrupamos, por exemplo, a propriedade de status e prazo em uma só. Essa propriedade está fixada. Você pode também criar abas de visualizações pré-definidas, como, por exemplo, abas de gráficos, abas para dados relacionados, né, a essa base de dados, ou apenas para visualizações filtradas de qualquer outra base de dados. Então, esse é um resumo dos layouts. A segunda ferramenta pouco conhecida que nós trouxemos aqui se chama Sprint, que na verdade ela é uma configuração da base de dados do Notion, inspirado na metodologia ágil Scrum, que te permite organizar tarefas em ciclos curtos de tempo. Então, essa configuração da base de dados, ela fica até que escondida, poucas pessoas conhecem, tem até alguns botões novos na base de dados, específico para a metodologia ágil Scrum ali e fazer esses sprints. Então, já partindo para o exemplo, né, te mostrando como você pode encontrar esses sprints aqui dentro do Notion, né, como configurar uma base de dados para isso. Aqui tem o procedimento. Então, você vai primeiro criar uma base de dados, né? Vou criar aqui base de dados inline. Vou chamar de exemplo YouTube. E o primeiro passo nessa base de dados é você transformar ela em uma base de dados do tipo tarefa para o Notion. Então, isso também é algo pouco conhecido, também poderia trazer aqui nesse vídeo, mas você vai clicar aqui em personalizar e vai clicar aqui em tarefas adicionar, para basicamente você avisar o Notion que essa é uma base de dados de tarefas. Então, clicando aqui, aqui nesse caso ele ia pedir para mim selecionar quais são as propriedades que eu estou utilizando para responsável, status e prazo, que geralmente são aquelas propriedades que você utiliza para gerenciar suas tarefas. Nesse caso, como eu não tenho nenhuma propriedade criada naquela base de dados, ele vai criar para mim automaticamente só de clicar nesse botão aqui. Então eu vou clicar nesse botão. Pronto, nós já temos agora a nossa base de dados do tipo tarefa, com status, responsável e prazo. O segundo passo agora, para a gente conseguir utilizar o Sprint, é você transformar essa base de dados em Sprint, digamos assim. Então, eu vou clicar nos 3 pontinhos novamente, personalizar. E agora, se você clicar aqui em ver todos os recursos, irá aparecer o Sprint. Então, clicando aqui em adicionar, ele vai pedir para mim confirmar novamente se eu quero fazer isso. Eu vou clicar aqui em ativar sprints, que ele vai criar para mim já novas bases de dados e também a visualização específica para o sprint. Então, eu vou clicar aqui em ativar sprints. Repare que ele criou para mim 2 bases de dados ali e já abriu para mim o quadro dos sprints.
Bom, aproveitando que já está aberto, eu vou mostrar para você a diferença de uma base de dados normal para a base de dados de sprints. Então, digamos que eu tenho ali a tarefa 1, 2 e 3, né? Tarefa 1. E os sprints, né? Basicamente são agrupamentos de tarefas que você realiza em um período de tempo. E geralmente é uma semana ou duas. Então, digamos que eu tenha reservado 3 tarefas para realizar durante essa minha semana. E agora, né? No final da semana, eu consegui concluir apenas uma, outra eu deixei em andamento e outra ficou no status não iniciado. Finalizando minha semana, eu vou concluir então o meu sprint, né, com 1/3 das tarefas finalizadas, né, infelizmente. Então, clicando aqui em concluir sprint, esse é o segredo agora, essa é a diferença de uma base de dados normal, porque ele considera para você a metodologia mesmo. Então, na metodologia, a próxima decisão que você tem que tomar é se você quer, por exemplo, cancelar as tarefas anteriores ou se você quer reagendar para o seu próximo sprint. Nesse caso, eu vou transferir para o próximo sprint, não vou entrar em muitos detalhes sobre essa configuração, então vou clicar aqui em concluir o primeiro sprint e após concluir, repare que ele está carregando aqui, ele zerou para mim o quadro de sprints, mas na verdade ele vai puxar para mim aquelas que ficaram abertas da semana anterior. Então, isso te ajuda bastante para, por exemplo, você ir lançando várias atividades. Assim que você concluir a tua semana, ele vai limpar para você as concluídas, vai manter as que você não concluiu. Aqui em planejamento de sprints, você consegue ver, inclusive, quais são as atividades atuais desse sprint. Se você estiver planejando atividades para o próximo sprint, você já poderia lançar aqui também. Então é mais ou menos assim que funciona. Tem também o backlog, que são atividades que você não definiu qual vai ser o sprint. Então, enquanto você não seleciona aqui o sprint, ela fica aqui em backlog, que é como se fosse uma caixinha, né, guardada ali com as atividades sem data, sem prazo, sem planejamento nenhum. Então, bom, basicamente é assim que funciona. Agora eu poderia utilizar o meu quadro de sprints para gerenciar os meus projetos. Então, como você pode utilizar esse novo formato de base de dados, digamos assim, na sua vida e na sua empresa? Então, a primeira utilização é o gerenciamento de projetos. Você pode definir, então, as atividades específicas, né, que você e sua equipe irá realizar durante um período de tempo específico. E assim que finaliza esse período, durante uma reunião, você pode planejar o próximo ciclo, né, digamos assim, ou a próxima semana, e trabalhar através da metodologia ágil. Você também pode utilizar para suas tarefas pessoais. Então, digamos que você tenha lá um backlog com várias tarefas que você queira fazer na sua vida pessoal, vários cursos, né, que você queira assistir. Então, você seleciona alguns cursos e também algumas tarefas para realizar nessa semana. Daí você tem ali apenas aquelas que você selecionou dentro do seu ciclo, no teu sprint. Quando você clicar em concluir, você vai poder, então, olhar quais são as próximas tarefas ou então selecionar novas tarefas para o seu próximo ciclo, beleza? Se você criava formulários através do Google Forms, provavelmente depois desse vídeo você irá começar a utilizar a próxima ferramenta pouco conhecida, que são os formulários do Notion. Então, com o formulário do Notion, você consegue gerar um link a partir de uma base de dados e por meio desse link, qualquer pessoa, tendo conta no Notion ou não, pode preencher os campos e responder algumas perguntas, alimentando automaticamente a base de dados com as informações enviadas. Então, qual é a vantagem de você criar formulários no Notion e não no Google Forms? Bom, como você pode utilizar? Briefings e questionários. Se você está fazendo uma pesquisa, por exemplo, e você já utiliza o Notion para organizar a sua empresa, essa pesquisa pode vir automaticamente para o Notion. Então, não tem necessidade de você utilizar outro aplicativo, sendo que pode utilizar o Notion também. Automatização de registros de terceiros. Então, digamos que você queira enviar uma lista de cadastro para o seu cliente, onde ele tem que preencher nome, CPF, e-mail, telefone, informações financeiras do banco, coisa assim. Você cria um formulário, a pessoa vai preencher e já vai se cadastrar automaticamente na sua base de dados de cliente, por exemplo. Então, essa é uma vantagem de você utilizar também. Outra vantagem, preenchimento de base de dados sem ter acesso a ela. Uma das maiores solicitações que chegam até nós através da consultoria de algumas empresas que querem organizar é essa parte de restrição de informação de funcionário, porém querendo que ele preencha as informações, mas não tem acesso. Então, nesse caso, você pode utilizar esse recurso de formulário para permitir que o teu funcionário alimente sua base de dados, mas sem ter acesso a ela, porque ele vai ter um link público, onde ele consegue preencher as informações, e essas informações vão direto para a sua base de dados. Bom, aqui nesse exemplo, nós temos a base de dados de movimentações financeiras, nesse caso, solicitações de compra, também pode ser compreendido dessa maneira, e nós iremos criar um link para enviar para os nossos colaboradores que não têm acesso a finanças, para eles poderem solicitar alguns materiais. Então, nós vamos clicar aqui em mais, né, na base de dados.
Vamos adicionar aqui, cria um formulário para essa base de dados. Ele vai pedir para mim ou começar do zero ou criar 6 perguntas automáticas, que na verdade é utilizar as 6 propriedades que nós já temos nessa base de dados. Eu vou aproveitar e já utilizar essas 6 perguntas. Então, apareceu aqui já a descrição, realizado, solicitante, data realizada, tipo, data solicitada e valor. Cada uma desses campos aqui é uma propriedade e nem todas eu quero que o meu funcionário preencha. Por exemplo, se foi realizada a compra ou não, quem vai preencher sou eu. Então, eu vou clicar aqui em excluir pergunta. Data realizada, quem preencherá será eu também. Tipo, eu também irei mexer. Vou deixar apenas o nome para ele se identificar, quem que é o solicitante, né, que está solicitando esse material, o que ele quer solicitar, então a descrição, por exemplo, café, ele vai escrever aqui café, a data que ele solicitou e o valor a gente também não precisa deixar para ele, porque isso aqui é uma ordem de compra, ele quer apenas solicitar a compra para a nossa equipe. Então, aqui a gente pode deixar um emoji, colocar capa e enviar esse link para ele, colocando também o acesso público, né? Caso ele queira preencher sem a conta do Notion. Então, conforme a pessoa que tem esse link aqui, ela preencha essas informações, solicitante, descrição e data solicitada, vai cair direto para mim nessa base de dados aqui. Então, agora é só o financeiro, por exemplo, cotar esse café, se for R$ 45 mesmo, igual o outro ali em cima. Se ele for comprar hoje, ele já marca aqui o dia e dá como concluído, por exemplo. Então, essa é uma utilização muito boa para você ter com os formulários do Notion. E a nossa quarta ferramenta pouco conhecida é a página inicial, que também é um recurso novo no Notion que funciona como um dashboard, onde você pode, por exemplo, visualizar as últimas páginas acessadas, atalhos importantes, visualizações de calendários, de base de dados. Então, onde você encontra, né, essa página inicial? Aqui no nosso menu lateral, né, nessa régua da esquerda aqui, você tem aqui o botão da página inicial, ou então utilizando esse atalho do teclado, né, com Alt mais H, clicando nela, ele geralmente aparece aqui o acesso recente primeiro, onde você pode clicar e já ser direcionado a alguma página. Aqui nesse exemplo que está em branco, ele sugere você vincular a sua base de dados de tarefa para poder acompanhar as tarefas aqui e também qualquer outra base de dados que você queira, selecionando ela aqui e configurando. Mas eu trouxe para vocês aqui, inclusive eu vou usar esse atalho agora para voltar na aula. Eu trouxe um exemplo do meu Notion pessoal, então essa é a configuração que eu deixei lá. Eu consigo ver aqui as últimas páginas que eu acessei, os meus próximos eventos do meu Notion Calendar e também as minhas tarefas que eu tenho para realizar hoje, essa semana, esse mês, tudo aqui nesse resumo da página inicial. Então, só listando todas as maneiras que você pode utilizar: acessos recentes de páginas que você visitou, calendários do Notion Calendar, tarefas, base de dados no geral, ou rastrear hábitos, né? Então você pode ou colocar sua base de dados de hábitos para você ir marcando aqueles que você já realizou no dia, ou então o gráfico mesmo de rastreamento de hábitos. A próxima ferramenta pouco conhecida, que na verdade é pouco explorada, é a inteligência artificial do Notion. Então sim, o Notion tem a Notion AI, que é uma assinatura que você contrata à parte para poder usufruir de maneira ilimitada. E existem diversos tipos de IA dentro do Notion e eu irei mostrar para você agora cada uma delas. A primeira é a funcionalidade de texto. Então, quando você está aqui em um bloco qualquer, se você digitar barra, por exemplo, e você olhar aqui as opções que você tem, repare que nós temos IA do Notion. Então, se você clicar aqui em mais, ele tem algumas recomendações, né? Funcionalidades de texto que você pode escolher. Por exemplo, adicione um resumo, gere novas ideias, faça um diagrama, faça uma pergunta sobre algum tema. Enfim, coisas de inteligência artificial. Por exemplo, se você pedir para ele, crie um texto sobre IA do Notion, ele vai gerar para você um texto aqui e você pode ir corrigindo, assim como você também pode fazer isso com o ChatGPT, por exemplo. Então é legal porque dentro do Notion ele já consegue, inclusive, deixar no padrão aqui que você está utilizando, né? Utilizar esses pontinhos aqui, coisas assim. O segundo tipo de IA dentro do Notion é a IA dentro de uma base de dados. Então, quando nós criamos aqui uma base de dados, e vou dar um nome aqui, exemplo. Quando você adiciona uma propriedade, existem propriedades de inteligência artificial. Então, tem o resumo da IA, preenchimento automático, tradução, palavra-chave. Então, você consegue explorar esse preenchimento automático com inteligência artificial também das bases de dados. Temos também o bloco de IA. Então, se você digitar aqui, por exemplo, /IA, vai aparecer para você as opções de bloco e uma delas é o bloco de IA.
Quando eu clico aqui, ele deixa esse bloco salvo aqui para mim, poder digitar, pedir qualquer coisa à inteligência artificial e clicar em gerar. Então, também tem essa opção. Chat de IA. Então agora ó, tem esse bonequinho aqui que simboliza a inteligência artificial do Notion. Sempre que você vê ele, pode ter certeza que é alguma coisa relacionada à inteligência artificial. Se você clicar aqui, você pode conversar, assim como você conversaria com o chat GPT. A diferença é que você pode mencionar, por exemplo, páginas específicas ou pessoas específicas que você quer que ele leve em consideração na hora de fazer a pesquisa e trazer a informação para você. Então, por exemplo, se você pedir para ele aqui, quais são as tarefas que o Leonardo tem como responsável? Você poderia escrever isso aqui, digitar @Leonardo e marcar inclusive a conta do Leonardo, que ele irá pesquisar nas bases de dados que tem a propriedade responsável e verificar se tem alguma pendente do Leonardo, por exemplo. Então, já citando aí um exemplo de como utilizar, esse chat você também consegue encontrar nesse menu lateral, IA do Notion, é só clicar aqui que ele abre na tela inteira. E uma opção nova que nós temos também é a construção de base de dados através da inteligência artificial. Então, não sei se vocês separaram, mas quando nós criamos aqui uma base de dados, tem aqui a opção construir com IA. Então, aqui você vai, por exemplo, dar um prompt do que você precisa numa base de dados. Então, nesse caso, eu poderia falar, eu preciso que você crie uma base de dados para clientes, onde eu consiga colocar informação de e-mail, telefone, coisas assim. E quando você clicar em gerar, ele vai trazer para você uma base de dados já configurada de acordo com as suas necessidades. Então, essa é uma ótima dica também. Mais alguns exemplos, né? Como podemos utilizar. Solicitar a realização de uma demanda com base em um processo presente no Notion. Então, o que isso quer dizer? Digamos que você tenha detalhado como realizar um projeto arquitetônico em uma página do Notion. Você pode pedir para ele, por exemplo, gostaria que você criasse um planejamento de projeto de acordo com a página tal. E daí você marca aquela página. Que ele vai ler aquela página, vai interpretar qual que é o procedimento que ele tem que seguir e vai fazer um planejamento do seu projeto. Então, essa é uma maneira de você utilizar. Outra maneira um pouco mais simples é gerar ou corrigir textos, né? Gerar ideias também, analisar dados e também base de dados. Então, digamos que você tem uma base de dados com hábitos, né? Você foi na academia ali algumas vezes e tudo mais. Você pode, inclusive, perguntar para ele quantas vezes eu fui na academia. Daí, se ele não achar, você pode ainda referenciar, né? Quantas vezes eu fui na academia de acordo com a minha base de dados. Daí você pode linkar, dar o arroba, né? E falar o nome da base de dados para ele entender do que você está falando, se não for de primeira ali. Então, tem diversas maneiras de utilizar. Tem também uma bem interessante, que é você pesquisar em arquivos do Google Drive desde que ele esteja conectado. Então, se você clicar aqui na inteligência artificial, nos 3 pontinhos, você pode conectar com o Slack, com o Drive e com esses outros aplicativos, mas o principal é o Google Drive, para, por exemplo, você perguntar para ele onde está o meu arquivo no Google Drive sobre tal coisa. Ele poderia encontrar, ou então você pode perguntar se existe algum arquivo com aquele nome dentro do Google Drive. Então é uma pesquisa que ele faz, né? Ele consegue identificar para você sem ter que sair do Notion, apenas utilizando esse chat aqui, que já está conectado com a sua conta do Google Drive. Então, essa é a inteligência artificial. A próxima ferramenta pouco conhecida são os gráficos. Então, sim, é possível você criar gráficos, né, representações visuais de base de dados aqui dentro do Notion e utilizar isso para analisar tendências, padrões, facilitar a compreensão de alguma informação. Lembrando, né, uma observação, o gráfico é um recurso pago do Notion, então em contas gratuitas o limite é de um gráfico por espaço de trabalho. No plano Plus, os gráficos são ilimitados. Então vale bastante a pena, principalmente para empresas, né? Conseguiria analisar ali as finanças, coisas assim. Existem também 3 tipos de gráficos no Notion, na verdade são 4, mas eu considero 3, porque um é o gráfico de linha, né? Que eu já vou mostrar para vocês. O outro é o gráfico de barras, então nesse caso ele separa em barra horizontal e vertical, por isso, inclusive, que ele considera como sendo 4 tipos, né? E daí tem o gráfico de pizza ou rosca, que é o mesmo, você pode utilizar o mesmo nome aí. Bom, então já mostrando para você aqui os exemplos, né, já que eu comentei sobre os tipos, o gráfico de linha, ele fica mais ou menos assim. Então aqui nós temos um gráfico de linha onde nós conseguimos ver os gastos por categoria das nossas despesas financeiras. Então, conforme a gente lança lá em finanças, aqui fica um gráfico por mês, agrupado por categoria. Então, no total, eu gastei 4.300 nesse mês, e aqui foram os gastos que eu tive. É só um exemplo, tá? Então, aqui nós temos o gráfico de linha para hábitos,
Então aqui eu consigo ver os dias que eu realizei 100% dos meus hábitos, enfim, consegui acompanhar o meu desempenho. Aqui tem um gráfico de barra horizontal, então nesse caso aqui o total das entradas e o total das saídas. E aqui um gráfico de distribuição financeira também, né? As categorias aqui no gráfico de rosca. Para você criar um gráfico é muito simples, você precisa ter uma base de dados e alterar a visualização dessa base de dados para gráfico. E daí é só você configurar. Então, ó, aqui nos 6 pontinhos, repare que se eu tivesse, por exemplo, a configuração de tabela, essa seria a minha base de dados. Então, eu venho aqui nos 6 pontinhos, layout e mudo para gráfico. Aí é só você clicar aqui em editar gráfico, escolher qual que é o tipo, né? Barra vertical, barra horizontal, gráfico de linha ou rosca. E as vantagens de você utilizar gráficos no Notion, a primeira delas, análise de dados financeiros, então como eu comentei aqui com esses exemplos, rastreamento de hábitos, como eu também mostrei, desempenho de metas e acompanhamento de vendas são exemplos de como você pode utilizar os gráficos na sua vida e também na sua empresa. A próxima ferramenta é a automação, que inclusive nós já temos um vídeo só sobre esse tema aqui no canal, vale a pena conferir também, estarei deixando na descrição desse vídeo. Então, a automação no Notion é um recurso que serve para tornar uma ação ou procedimento automático com base em regras pré-definidas. Então, por exemplo, quando o status de um projeto for igual a concluído, então o responsável pelo projeto passa a ser o Leonardo. Isso é uma automação. Quando algo acontece, quando uma regra é estabelecida e ela acontece, outra coisa também acontece automaticamente. Então, os tipos de automação que nós temos no Notion, basicamente nós separamos em 2 tipos. Temos as automações internas, com recursos próprios do Notion, né, nativos da ferramenta, mas também é possível você criar automações externas do Notion, ou seja, é possível você trazer informações do Excel automaticamente, do WhatsApp automaticamente, ou então você jogar uma informação do Notion para o WhatsApp, do Notion para o Excel. Isso nós chamamos de automação externa e que também é possível. Mas agora, nesse vídeo, eu vou falar sobre as automações internas, que são recursos nativos do Notion. Então, nós temos automação em botões, botões de base de dados, recorrência de modelos de páginas e automação de base de dados, especificamente um recurso sobre isso. Então, nesse exemplo aqui, eu vou usar esse recurso da automação na base de dados. Então, se eu clicar aqui, eu posso, por exemplo, definir um gatilho e também uma ação. Nesse caso, eu vou atribuir o responsável por etapa de projeto. Ou seja, quando o status for concluído, o responsável passa a ser o Leonardo. Então, vai ser o exemplo que eu vou criar aqui agora. Então, clicando aqui, quando aí a gente escolhe, né, qual propriedade. Então, a gente vai mexer na propriedade de status. Quando a opção é concluída, o que vai acontecer? A gente vai editar uma propriedade. Então, ó, repare que a gente poderia enviar webhook, enviar um e-mail para alguma pessoa, editar uma página, fazer várias coisas, adicionar páginas, mas o que eu quero, quando mudar o status para concluído, é apenas que o responsável se torne o Leonardo. Então, essa é a nossa automação em base de dados que eu acabei de criar de exemplo. Então, agora, ó, repare, se eu clicar aqui em concluído, ele vai carregar um pouquinho, vai pensar um pouquinho, e já vai mudar o responsável para Leonardo. Então, é assim que funciona. Lembrando que a automação também é um recurso para assinantes do Notion a partir do plano Plus. Bom, falando sobre os benefícios de você utilizar a automação no Notion, lançamento de gastos recorrentes, aquela conta da Netflix, do Spotify, do aluguel, né, que geralmente é o mesmo valor, você consegue programar para serem lançadas sempre para você através de automações. Lançamento de reuniões recorrentes também, você pode, todo começo de mês, lançar aquelas reuniões que está programada já para acontecer no mês inteiro. Mudança de status e definição de responsável, que foi esse exemplo aqui que nós fizemos. Atribuição de datas de acordo com regras. Então, você consegue criar uma automação para toda vez que mudar o status, registrar a data e assim você conseguir ter um histórico de quando aconteceu cada mudança de status, quanto tempo levou para realizar cada etapa de projeto, coisas assim. Enviar um e-mail de acordo com a mudança de regras, né? Então você define uma regra também. Se mudar o status aqui para concluído, então dispara um e-mail ali para o teu cliente, coisas assim. A nossa 8ª ferramenta pouco conhecida, na verdade, é um aplicativo que é o Notion Calendar. Então sim, muitas pessoas ainda não conhecem o Notion Calendar, que é um segundo aplicativo da empresa Notion, que tem como objetivo unificar todas as suas agendas de base de dados em uma só. Então, nós sabemos, né, que quando você cria uma base de dados no Notion, você consegue mudar para aquele formato de calendário.
Porém, se você criar, por exemplo, uma base de dados para os seus compromissos pessoais e outra base de dados para os seus compromissos profissionais, não tinha até o momento uma maneira fácil de você conseguir visualizar ambos os compromissos sobrepostos ali em um único calendário. Então o Notion teve uma grande sacada e criou um novo aplicativo que é o Notion Calendar com esse objetivo. Inclusive você conecta, né, a conta do teu Google Agenda e também utiliza os recursos do Google Agenda através do Notion Calendar. Então, quais são esses recursos? Criar intervalos de tempos reservados para rotinas. Então, se você quiser, por exemplo, criar um intervalo de tempo para trabalho do meio-dia até às 7 horas da noite, por exemplo. Você cria esse intervalo de tempo, coloca a repetição do próprio Google Agenda através do Notion Calendar e isso vai ficar salvo na tua agenda ali para você visualizar essa rotina, esse intervalo de tempo reservado. Você pode também enviar links de disponibilidade de sua agenda. Então, digamos que alguém queira marcar uma reunião com você. Você pode selecionar ali no teu calendário os horários que você tem disponível, determinar qual vai ser a duração dessa reunião, 30 minutos, 20 minutos, 1 hora, e disponibilizar o link para a pessoa, ela marca e já vai tanto para o seu calendário quanto no dela, no Google Agenda ou no Notion Calendar dela. Então já fica aparecendo ali automaticamente. Isso é uma sacada muito boa do Notion, porque o Google Agenda é quase que uma agenda global, onde muitas pessoas utilizam. Então, foi muito inteligente eles pegarem o Google Agenda como base para você conectar o teu Google Agenda com o Notion também. Então, é muito interessante e depois que você começa a utilizar o Notion, mesmo que você já utilize o Google Agenda, não tem por que você abrir o Google Agenda, porque você consegue fazer tudo no teu Google Agenda através do Notion Calendar. Só que daí a vantagem é que também você conecta as suas bases de dados no Notion Calendar e visualiza tudo ali sobreposto. Bom, ter uma visualização no estilo Google Agenda de todos os seus compromissos, então se você quiser abrir no celular, conseguir ver exatamente ali o período, né, o bloquinho de tempo que você está, se você tem que estar trabalhando, se você vai para a academia depois, então é uma vantagem muito boa também. E aqui tem uma imagem de exemplo de como fica o Notion Calendar no computador. Então aqui a gente está visualizando, as colunas são os dias da semana, e aqui tem as agendas que foram conectadas. Então você pode conectar inclusive mais de um e-mail. Digamos que você tem um e-mail profissional e um e-mail pessoal do Google Agenda. Você conecta então a sua agenda do trabalho com a sua agenda da vida pessoal e também aqui embaixo as bases de dados do Notion, determina quais serão as cores, né? E daí fica tudo sobreposto em um único calendário. E a nossa nona ferramenta pouco conhecida é o Notion Mail. Não tinha como não trazer ele aqui, né? Já que eu falei do Notion Calendar, o nosso terceiro aplicativo do Notion, que é o Notion Mail, que até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, ele não foi liberado para todas as contas do Notion ainda. Algumas pessoas receberam por ter entrado na lista de espera, inclusive nós aqui do Café com Notion, né? Fomos uma dessas pessoas, então nós já temos um vídeo aqui no canal explicando como utilizar essa ferramenta, mas é um terceiro aplicativo que tem como objetivo gerenciar os seus e-mails da mesma maneira como você gerencia uma base de dados do Notion. Então, como você pode utilizar? Conectado ao Google, né, ao Gmail também. Você pode criar visualizações específicas para e-mails específicos. Você pode filtrar alguns e-mails, agrupar, ordenar, utilizar inteligência artificial para encontrar e classificar esses e-mails. Então, aqui como exemplo, nós temos uma imagem do próprio Notion que eles disponibilizaram. Então, você consegue ver que parece que você está dentro do Notion. Você tem aqui as views, né, da sua base de dados de e-mails que você pode criar, aplicar filtros diferentes, né? Ordenações diferentes em cada uma delas, agrupamentos. Aqui você consegue ver que os importantes estão todos juntos, a waiting, to do, enfim. Você vai gerenciar seus e-mails da mesma maneira como gerencia uma base de dados no Notion. Caso você tenha se interessado pelo Notion Mail, eu te convido a assistir o nosso vídeo que está aqui na descrição também. Então essas foram as ferramentas que nós julgamos serem pouco conhecidas ali pelos usuários do Notion. Espero que alguma delas possa de fato ter aberto ali a sua visão em relação à possibilidade de organização, que esse era o objetivo do vídeo. Então, se você quiser se aprofundar em alguma delas, eu te convido também a conhecer o nosso curso, clicando no link aqui da bio, ou então se cadastrando gratuitamente em nossa área de membros, que lá você encontra templates gratuitos, algumas aulas também e muito mais. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também deixe aí um comentário, né, de qual vídeo você quer ver por aqui, né, qual conteúdo ou tema, que talvez nós estaremos ali escolhendo alguns para gravar também.